Será que grávidas podem fazer musculação, crossfit ou qualquer outro tipo de treinamento durante a gestação? Com certeza, quando o assunto é gravidez, você já ouviu muitos mitos em relação a esse tema. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender quais são os benefícios de se movimentar e se faz sentido ou não fazer atividade física durante a gestação. Então eu vou começar aqui o vídeo falando que a atividade física ela só traz benefícios para todos os tipos de pessoa, independente de elas serem grávidas, lactantes, idosas, crianças, né? A atividade física ela sempre faz bem. Independente do grupo ou faixa etária, né, ou de condição de saúde que você está, a atividade física sempre vai trazer benefícios. Agora, o ponto principal é uma boa orientação. Se você é uma criança, você não vai fazer uma atividade física igual um adulto ou igual um idoso. Por quê? Porque uma criança depende de uma orientação, depende de partes lúdicas para ela não ficar entediada, depende de uma segurança muito maior também, porque um peso pode cair no pé dela, porque ela pode não ter um controle motor ainda totalmente refinado para manusear alguns pesos. Então não faz sentido você falar para que uma criança não pode fazer atividade física. Criança brinca, criança corre, criança sobe em árvore, criança arremessa peso, joga pedra no rio, criança se movimenta. Ela pode sim se movimentar, desde que com orientação. No caso das grávidas, a mesma ideia. A grávida ela vai ter benefícios de movimentar o corpo. Ela vai se tornar uma pessoa mais saudável e consequentemente o bebê. Por quê? Porque ela vai melhorar a circulação sanguínea dela e do bebê. Porque ela vai aumentar o fluxo de sangue no cérebro, porque ela vai melhorar o fornecimento de energia em todas as partes do corpo dela e do bebê. Porque quando você faz atividade física, nosso coração bombeia sangue para o corpo como um todo, ele faz com que chegue sangue em várias partes. O sangue é responsável por carregar todos os nutrientes. Então, quando essa gestante, deixa o sistema cardiovascular mais eficiente, está fazendo com que também chegue mais nutrientes para o bebê. Então, vai ter benefícios. Ela vai ter mais força também para poder aguentar aquele aumento de peso que vai ter durante a gravidez, para carregar a barriga, dores nas costas. Então ela ganhando força muscular, força nas pernas, força em algumas musculaturas estabilizadoras, vai ajudar também com que ela fique funcional durante toda a gravidez, conseguindo ainda carregar uma sacola, conseguindo carregar o bebê no colo quando o bebê nascer. Então a atividade física ela traz muitos benefícios. E eu falo de carteirinha, aqui na academia recentemente a gente teve mais de 10 grávidas simultâneas. A gente até fez um bodyzinho personalizado para as nossas gestantes vestirem os filhos dela quando eles fossem nascendo, porque foi uma coincidência muito grande ter 10 praticantes e várias delas treinaram até a última semana de gestação, 39 semanas, 40 semanas, inclusive a minha irmã, que é médica, ginecologista, que também treinou até a última semana de gravidez, ela treinou com 40 semanas de gravidez, outras treinaram até 38, então vai ter benefícios sim. Agora, você pode me perguntar, Pedro, mas tem alguma condição em que a grávida não deve fazer por risco de perder o bebê ou por alguma outra coisa? Existe sim algumas condições muito específicas em que não é só a atividade física. Acontece da gestante ter que ficar deitada. Não é que ela não pode fazer atividade física, ela não pode fazer nada. Ela tem que ficar com a perna para cima. Mas olha só, isso é uma condição muito específica, Você é uma gestante que tem que ficar com a perna para cima, que o médico falou que você não pode se movimentar porque está com risco ali pro bebê, está com risco de aborto, está com risco de acontecer alguma coisa muito grave. Se você não se encaixa nessa situação, você continua trabalhando, continua se movimentando, continua carregando uma sacola ali, um peso ou outro, o supermercado, você pode fazer atividade física. Você vai ter benefício com a atividade física, mas desde que seja com orientação. Se você entrar num lugar e quiser treinar muito além da sua condição, elevar muito o seu batimento, ou fazer movimentos perigosos, você pode correr. Correr pode ser saudável para uma grávida? Pode, mas você pode tropeçar. Então faz sentido correr? Talvez não, porque você pode tropeçar e ter uma queda. E aí sim a queda é perigosa. Não que você não... correr faz mal para a grávida. Não é correr faz mal para a grávida pelo fato da corrida em si, mas por causa do risco de queda. Você vai, às vezes, ficar pendurado numa barra para poder fazer uma barra fixa, por exemplo, sua mão pode escorregar, Ou então até uma coisa muito estranha acontecer, Vem um mosquito, pica sua orelha na hora, Uma abelha entra, sei lá, alguma coisa que faz você soltar a mão e ter o risco de queda. Então tudo que envolve risco de queda na gestante realmente deve ser evitado, mas não é a atividade física em si, não é a corrida, não é o salto de corda, não é subir na barra, mas o risco de queda, por exemplo. A gestante ela pode continuar fazendo tudo, desde que com uma boa orientação, boa segurança,
segurança, evitando alguns movimentos, evitando ali alguns movimentos que podem fazer com que pressione a veia cava, por exemplo, e traga um certo desconforto, né? Ou então fornecimento de energia para o bebê. Dependendo da condição, nem isso precisa preocupar, porque tem grávidas que não vão ter essa mesma condição. Então, precisa evitar algumas posições, mas de regra geral, a gestante vai ter muitos benefícios, desde benefícios cognitivos, porque ela continua movimentando, ela continua cuidando da saúde mental, ela continua tendo produção de serotonina, né, produção de hormônios do bem-estar, até benefícios físicos, como eu disse, sistema cardiovascular, ganho de força, sistema pulmonar e várias coisas ali que influenciam também no fornecimento de nutrientes do bebê. Então isso tudo faz com que, por exemplo, reduza dores durante a gestação, né, aqueles incômodos que a gestante tem no quadril, alguns incômodos na lombar. Por quê? Porque com esses exercícios de força, vai fazer com que os estabilizadores, né, ajustem para aquela nova posição de quadril que está se formando, para aquele novo centro de gravidade, né, por causa da barriga que se formou também, ela tem uma lombar forte para poder aguentar. Então, a atividade física vai ajudar nessas dores, vai ajudar também a um possível parto normal, né, porque você movimenta o seu corpo, vai ajudar a gestante também a ter uma força de expulsão do bebê para poder conseguir ter esse parto normal, se for o desejo da gestante. Então, a atividade física vai ter benefício ali nas dores durante a gestação e também na hora do parto. Então vai ter muitos benefícios, né? Que alguns médicos falam assim, na atividade física é muito perigoso e corta. Olha só o perigo de falar isso para uma mulher que vai ficar 9 meses sem movimentar o corpo, trazendo problemas ali às vezes de saúde mental, fazendo com que essa gestante aumente às vezes muito mais o peso, porque ela virou sedentária. Às vezes ela fazia atividade física, ficou gestante, virou sedentária. Olha a quantidade de impactos que o sedentarismo traz na nossa vida. Você pode falar assim, ah Pedro, mas é só por 9 meses. Sim, é por 9 meses, mas que esses 9 meses não tinham a menor necessidade dessa grávida virar uma sedentária. Ela poderia sim continuar movimentando, porque ela ia ter benefícios para ela e benefícios para o bebê. Mas quando o médico manda, né, parar a atividade física, está fazendo com que a gestante suba o peso, às vezes podendo acarretar ali numa diabetes gestacional, porque ela fazia atividade física e de repente ela parou e aí ela queria começar a comer mais doces, comer coisas menos saudáveis, né? Porque a atividade física ajudava ela a manter todo um ciclo positivo ali, né? De sono, alimentação saudável. Corta a atividade física, ela começa a dormir pior, começa a escolher alimentos piores, começa a aumentar muito o peso, começa já a ter insatisfação também com o peso que está aumentando além da barriga da gestação, né? Mas aí começa a realmente engordar. Então olha só a quantidade de consequências negativas, que o médico deu uma orientação ali leviana, né? Para a atividade física sem dar nenhuma explicação para aquele caso específico. Olha só, você tem uma condição que você não deve fazer X, Y, Z. Ele tem que explicar, ele não pode só falar que você não pode fazer atividade física porque tem risco de perder o bebê e obviamente você como mãe vai ficar com medo de perder o bebê, sem falar assim, olha, a sua condição é essa, você tem alguma mudança de pressão intrauterina, então você tem isso, você tem aquilo outro, isso pode trazer problemas graves para o bebê, problemas graves para a sua gestação, então não aconselho por isso, e também você não deve se movimentar, não deve caminhar, é risco de perder, você deve ficar em casa. Aí ele te explicou. Agora só falar que é perigoso, ele está falando aí uma forma muito generalista que vai trazer um monte de consequências negativas para você e para o bebê. Então, né, o principal objetivo desse vídeo é falar assim, busque uma boa orientação. Né? Você pode procurar nas redes sociais, tem vários hoje bons profissionais que trabalham especificamente com gestantes, academias que recebem gestantes, né? Lugares que estão totalmente preparados para poder receber essas pessoas que estão numa condição maravilhosa de vida, que estão carregando uma nova vida na barriga e que não devem se privar de fazer aquilo que traz mais saúde para o nosso corpo, que é o movimento, que é a atividade física. Então busque uma boa orientação, porque você provavelmente se encaixa ali nos 99% de mulheres gestantes que podem sim fazer atividade física, né? Mas infelizmente alguns médicos só orientam de uma forma aí bem rasa e simples a não fazer. Busque uma boa orientação, busque um bom profissional para te acompanhar e não abra mão, né, desse que é o maior benefício para a nossa saúde, que é a atividade física. Quero que você comente aqui embaixo se você já foi gestante, né? Você treinou durante a gestação. Se você ainda não teve filhos, né? Você pretende treinar durante a gestação. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, né, que está grávida ou que está pensando em engravidar e estava com esse receio de ter que parar de fazer atividade física. Lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E se você gostou desse vídeo, curte ele para ajudar a chegar em mais pessoas. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre o que acontece com o seu cérebro durante a atividade física. Tenho certeza que você vai gostar. Até mais.